E a gente já começa indo para Brasília, onde está a Yasmin Costa, para falar do suposto esquema de corrupção do MEC. Yasmin, boa noite para você. A ministra do STF, Carmen Lúcia, mandou a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre pedido de investigação para apurar o suposto envolvimento do presidente Jair Bolsonaro no caso. Daqui a pouquinho a Yasmin Costa vai estar pronta para trazer esse novo desdobramento do caso Milton Ribeiro e dos pastores e da suspeita de corrupção dentro do Ministério da Educação ao longo de toda a semana passada. A gente está ativamente acompanhando o caso com os nossos repórteres em Brasília. Mostramos o dia em que o ministro e também os suspeitos foram presos e logo no dia seguinte a prisão foi derrubada, a liminar que concedia a prisão preventiva foi derrubada. E até que a Yasmin esteja em contato com a gente para trazer mais detalhes sobre esse caso, eu vou chamar os nossos comentaristas. Conosco hoje, Miguel Daúde e também Fabi Barroso. Uma ótima noite a vocês, boa semana, sejam bem-vindos. Começo com você então, Miguel Daúde. A gente vai trazer com mais detalhes depois essa repercussão do caso, justamente. Inclusive, Miguel Daúde, aguenta a mão aí que a Yasmin já está conectada e é depois dela que a gente vai falar com mais detalhes sobre esse assunto. Yasmin, está com a gente já? Boa noite para você. Conta para nós sobre esse desdobramento que trata justamente desse pedido do STF para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre esse pedido de investigação. O STF deve ou não se aprofundar nesse caso? Oi, Lívia, boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Vamos lá, o que acontece é o seguinte, o deputado federal Reginaldo Lopes, líder do PT aqui na Câmara, apresentou um pedido lá no Supremo Tribunal Federal para investigar, para que o Supremo Tribunal Federal investigue o presidente Jair Bolsonaro por fazer parte, por envolvimento, na verdade, nesse suposto esquema de corrupção dentro do Ministério da Educação. E a ministra Carmen Lúcia, ela pediu, na verdade, que a Procuradoria-Geral da República se manifeste se vai apresentar ou não uma denúncia formal contra o presidente da República, porque essa é uma competência da PGR. Por isso, a ministra Carmen Lúcia encaminhou esse pedido lá para a Procuradoria-Geral da República. Agora cabe ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, dizer se vai apresentar ou não uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro por suposto envolvimento aí nesse esquema de corrupção do MEC. Mais um assunto importante envolvendo isso, uma informação importante, é que a gente teve acesso a um relatório da Controladoria-Geral da União que traz ali depoimentos de mais de 20 pessoas que têm informações sobre esse suposto aí esquema de corrupção e tráfico de influência dentro do Ministério da Educação. Quem são essas pessoas? São servidores ali do Ministério da Educação, assessores especiais do próprio ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e até prefeitos ali que frequentavam a pasta em algumas reuniões formais com o ministro da Educação. E em certo momento, nesse relatório da Controladoria-Geral da União, um dos depoentes diz o seguinte, que o Arilton Moura, que é um dos pastores aí, junto com Gilmar Santos, que são suspeitos aí de liderar esse esquema de tráfico de influência, em um certo ponto, um assessor especial do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, diz o seguinte, que Arilton, abre aspas, estava vivendo no MEC e sua presença no gabinete era tão frequente que chegava ao ponto de atrapalhar os próprios assessores em despachar assuntos técnicos com o ministro, fecha aspas. E também, nesse próprio relatório da CGU, em certos momentos, os depoentes afirmam que sempre, ao final das reuniões com o ministro da Educação, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, os dois pastores, Arilton Moura e Gilmar Santos, faziam questão de fotografar esses encontros para ter ali como divulgar essa agenda dentro do Ministério da Educação. Eu lembro que Arilton Moura, ele chegou a ser preso no município de Ananindeua, no Pará, mas depois de uma audiência de custódia, ele foi solto. E esse caso, claro, segue com muitos desdobramentos aqui em Brasília e as investigações continuam. Qualquer novidade a gente sempre traz aqui na programação, né, Lívia?
Certeza, Yasmin Costa. Qualquer novidade, como você sempre diz pra gente, é só nos acionar. Bom trabalho para você aí por enquanto. Agora sim a gente vai girar esse assunto com os nossos comentaristas. A gente queria ouvir primeiro as informações, as atualizações com a Yasmin Costa. Começando por você então, Miguel Daoud. Nessa ação que o próprio parlamentar, o deputado Reginaldo Lopes, do PT, entrou no STF pedindo para que houvesse uma investigação do presidente Jair Bolsonaro, se houve interferência nas investigações, se por um acaso houve participação do presidente nessas suspeitas de corrupção dentro do MEC. Ele mesmo diz nessa peça que ele encaminhou ao STF que é possível sim que haja uma organização criminosa atuando dentro do MEC e que inclusive acredita que quem chefia essa organização criminosa é o próprio presidente Jair Bolsonaro, com o apoio do ex-ministro da Educação. Como você analisa essas considerações, essas declarações do deputado que estão na peça com a qual ele entrou no STF? Boa noite, Lívia. Boa noite, Fabi. É um absurdo, né? Essa colocação não tem nenhum cabimento de pedir, né, a investigação do presidente por chefiar, né, uma possível quadrilha dentro do Ministério da Educação. Isso é um absurdo, não tem nenhum cabimento. Com relação à interferência do presidente, também não tem nada que prove substancialmente essa posição que eles alegam. Nós estamos vivendo um ano de eleição, é evidente que a esquerda ela quer desmoralizar o presidente nesse momento, mas Lívia e Fabi, não tem nenhum cabimento você acusar o presidente Jair Bolsonaro de estar envolvido nessa situação, né? Quem conhece o presidente, ele pode ter os seus defeitos de falar coisas que muitas pessoas não gostam, mas ele não tem nenhuma digital, ele, presidente Jair Bolsonaro, em qualquer caso de corrupção. Então, portanto, não há nenhum cabimento, na minha opinião clara e objetiva, essa investigação tem que ser encerrada. É praxe que a ministra mande para o Ministério Público para dar a sua opinião. O que eu estou dizendo aqui, sem dúvida nenhuma, vai ser a opinião do Ministério Público e, portanto, esse caso tem que parar por aí. Agora, delatar, reivindicar e fazer o que esse deputado está fazendo erradamente, que ele deveria ser processado por essa acusação, isso não tem nenhum cabimento e esse caso vai ser encerrado. Não estou aqui fazendo defesa, por clareza dos fatos, Lívia. Agora, Fabiana Barroso, queria saber de você também a sua expectativa em relação a essa resposta do Ministério Público. A aposta do Daoud é essa, de que o pedido deverá ser rejeitado, mas como o próprio Daoud explicou, é praxe, né? Um passo normal esse da ministra Carmen Lúcia, esse pedido para que o Ministério Público dê o seu posicionamento, né? Agora resta ver o que vai ser respondido. Mas queria saber de você, Fabi, se independentemente da resposta, o estrago político vai ser produzido, se o presidente Jair Bolsonaro, mesmo que não vá adiante essa investigação, acaba sendo alvo, mais uma vez, de opositores. E será que é esse o objetivo em uma ação como essa, Fabi? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Vitor. Boa noite, Lívia. Boa noite, Daoud. Boa noite a todos da audiência da Jovem Pan. Tem algumas coisas que chamam bastante atenção nesse caso, mais uma vez. Primeiro, é legal você dizer isso, Vitor, para a gente salientar, porque às vezes a gente coloca tudo na conta do Supremo. Neste caso, o Supremo foi pedido, né, para que se manifestasse, ele encaminhou para a PGR. Isso é o normal, não é nem que é a praxe, é o que deve acontecer. Lembrando que em muitos casos isso ocorreu depois de decisão do STF, mas nesse caso está ocorrendo normalmente e é um alívio. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não existe, pelo menos não pela lei, investigação de presidente da República sem anuência do Congresso Nacional. Existe agora, né, uma nova moda, porque não está na lei, o entendimento de que poderia, mas na minha visão não poderia. Então, já vemos irregularidades logo no começo. E no mérito, eu acho que neste caso vai ser aquele efeito bumerangue. Estão jogando, mas vai voltar para aqueles que estão jogando essas falácias aí a ser esclarecida, e se for aí provado qualquer tipo de corrupção, que os que fizeram sejam punidos.